Gratidão, viu, por estar aqui, por disponibilizar teu tempo. Eu adoro te ouvir falar e é um prazer enorme estar aqui conversando com as mães e explicando sobre esse assunto tão sério, né? Tão importante para a gente poder levar essa maternidade de uma forma mais leve, mais tranquila, mais fantástica. Sim, gratidão, Mari. Nossa, eu que agradeço. Para mim é um grande prazer assim estar aqui. A gente nunca fez live junto, né? Mas eu também sempre acompanho teu trabalho no Teta Healing, né? Que eu também fiz a formação, então é muito legal. E eu tava vendo teu Instagram, tá cheio de coisa boa, né? Empreendedorismo para as mães. Nossa, como é importante, né, Mari? Eu vejo por mim, assim, né, que eu tentei conciliar as duas coisas agora, né? Tanto o trabalho quanto a maternidade não é fácil, mas é possível, né? É possível. Exatamente. Então, muito legal o teu trabalho, tá de parabéns. Gratidão, Marina. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Você é físio também, né, Marina? Uhum. Sim, eu sou físio e há 11 anos que eu estudo, pratico, né, pesquiso sobre essa medicina, que é a medicina germânica, né? A gente chama hoje no Brasil de germânica Heilkunde, que foi o último nome, né, que o Dr. Hammer começou a chamar essa medicina. Ele não queria mais usar o nome medicina, aí ele chamou de germânica Heilkunde. E aí o nome da nossa formação é esse, o nome que a gente trabalha é esse também, mas a maioria das pessoas conhece como medicina germânica e que tem, assim, ajudado um montão de gente, né, Mari? Acho que todo mundo que conhece acaba se transformando e você falou muito, né, dessa essa conversa com a alma. Eu acho que essa medicina chegou, assim, para conversar com a nossa alma também mesmo, sabe? É através dos sintomas, é através das respostas que a gente tem acesso a tanta dor, mas a tanta cura, né, ao mesmo tempo. Então, eu, assim, eu adoro, né? Há 11 anos tenho estudado sobre isso, e aí eu trazia os mestres para o Brasil, organizava os cursos, né? Durante 7 anos fiz isso. Depois de 7 anos, meus mestres começaram a adoecer, e aí eu entrei em campo dando aula, né? Eu nunca tinha dado aula na vida, e aí foi tudo um aprendizado, né? Então, estamos há 5 anos com as formações aqui no Brasil, e tem sido muito legal. Tô gostando dos resultados, e agora na maternidade, né? Nova experiência. Que lindo! E tudo agrega, né? Tudo faz sentido. E também deve ter uma percepção diferente da Marina, a prof lá do curso, da Marina mãe, daquilo que a gente coloca em prática com os nossos filhos. Eu vou querer depois que você conte um pouquinho como que é tudo isso. Mas antes ainda, eu queria que você explicasse para as mães como é que funciona isso, de onde vêm os sintomas e como a gente pode perceber isso, né? Quando eu falo aqui para as mães, eu trago um pouco da medicina germânica, da formação de reprogramação biológica, do Theta Healing mesmo, né? De como a criança, ela, mesmo que não fale nada absolutamente, ela sente tudo, ela vive tudo, e ela às vezes pega conflitos que são nossos, né? Como a gente pode perceber isso e entender que a doença, o sintoma, não é uma culpa, não é um castigo, não é uma coisa errada que está acontecendo, é uma possibilidade de ver que, olha, aquilo aconteceu, não foi hoje, essa gripe não aconteceu agora, esse narizinho escorrendo não é de agora, né? Como que a mãe pode perceber? De onde vem esse entendimento? Uhum. Então, assim, Mari, até por mim, né, na minha maternidade, tem sido um grande aprendizado, porque eu sempre falo, né, teoria é uma coisa, prática é outra, né, nada, acho que toda mãe que é mãe pela primeira vez diz assim, nossa, mas eu estudei tanta coisa e agora eu estou tentando pôr em prática e às vezes não dá certo e é difícil e é isso e aquilo, e a gente vai aprendendo. E comigo foi assim também, né, então eu tinha aí 10 anos de estudo com essa medicina e outros estudos, né, como ciência do início da vida, que eu adoro estudar também, todo o desenvolvimento da criança até 3 anos. E chegou a maternidade, me desafiou, né, por inteiro, assim, né, me
Me virou do avesso. Mas antes de falar sobre isso, então eu vou explicar um pouquinho como que se dá, né, essas respostas no corpo da criança, esses sintomas. Então, a criança, eu sempre falo, ela está sempre atenta aos nossos sinais, às nossas expressões, a tudo que a gente fala. Né? Então, a gente acha que ela não está captando, né? Quando a gente fala alguma coisa pro marido, né, na frente dela, quando a gente sente as coisas, quando a nossa energia está ruim, é incrível, né? Como os filhos não precisa falar, né? Até os 3 anos, assim, ele vai sentir tudo que você sente. Então, muitas vezes eu tô aqui agitada, né? Ou durante a noite eu tenho que resolver algo, tô preocupada com algo. E o Anthony, meu filho, ele já capta e ele fica agitado também. Não sei se é com você assim também, né? Você já percebeu isso? Né? Eles captam ali, né, a nossa vibração, a nossa energia. Mas não é só uma coisa de energia. Então, Dr. Hammer, ele, nas pesquisas, né, tudo funciona do mesmo jeito. A gente trabalha a tríade. Então, psique, cérebro, órgãos, né? Quando acontece algo inesperado, ou, por exemplo, você está na sua casa e, de repente, você e seu marido começam a discutir, né? Ou acontece alguma coisa com algum funcionário da casa e, de repente, você tem que resolver. Então, tudo isso se torna inesperado também para a criança, né? Ou uma separação, digamos que o pai vai viajar do nada e a criança não vai, né? Então, tudo ela vai estar captando e vai estar respondendo. E se for uma coisa que ela sente como inesperado, dramático, vivido em solidão, que são as 3 características, né? A gente fala que o corpo precisa dessas 3 características para responder, para que o programa biológico se torne aí ativo, né? O que é isso? Então é inesperado, a gente nunca espera nada, então do nada a mãe grita com ela. Né? Ou do nada o pai some de vista, né? E mais que a gente pode dar como exemplo? Né? Ajuda aí, Mari, nos exemplos para as pessoas entenderem. Se quiser falar mais alguma coisa. Quando tá duplicado, peraí, eu acho que a Kelly tá. Todo mundo tá sentindo isso? Que a voz tá duplicada? Sim, eu também estou sentindo. Deixa eu ver aqui, vamos ver se é aqui comigo. Ó, o Bernardinho acordou, ele tava dormindo e eu fiz ele dormir. Daí quando ele acorda, ele vê que não é a mamãe que tá ali, aí já viveu sozinho, olha ali, né? Olha, é um exemplo. Inesperado, sozinho. É um exemplo. Então, assim, o bebê, por exemplo, né, meu filho aconteceu muito isso. Ele acordava e aqueles 5 segundos que a gente não tá próximo, isso já foi comprovado, né? Que faz mal a gente não tá ali. Esse que é o problema. São 5 segundos que a gente não tá na frente deles, sabe? 5 segundos, mas eles já vão responder. Então, por exemplo, essas questões dele acordar e às vezes não é a mamãe que está do lado, pode gerar um abandono, pode gerar uma alergia, pode gerar várias coisas, vai depender de como a criança sente aquilo, né? E até, por exemplo, problemas de conjuntivite também, que ele olha e não tá mais ali, ou não vê a mamãe, né? E o meu filho passou muito por isso. Então, eu tinha uma babá. Quando ele dormia, eu começava a trabalhar. E quando ele acordava, a babá ia pegar ele. Só que quando a babá chegava, ele ficava tão agressivo com ela, porque não era a mamãe. E todas as vezes, desde que ele nasceu, ele falou assim com essa agressividade, ele se jogava para trás porque não era eu. Então, chegou um momento que assim, eu era desesperada para estar ali do lado dele quando ele acordasse, sabe? E a medicina germânica nos desperta exatamente isso, essa sensibilidade para entender que, poxa, se eu não fizer algumas coisas, ele vai adoecer. Ou então aquela leitura de quando vem os sintomas, né? A gente entender, a gente já sabe o que a criança está passando e o que ela precisa. Né? Então, é muito legal por causa disso. Eu acho que toda mãe deveria conhecer, toda mãe deveria estudar, porque
criança não mente e o corpo não mente, né? Exato. As crianças não mentem, mas o corpo também não mente. Não existe o corpo tentar mentir de algum jeito. Então, todos os pensamentos vão estar sempre voltados e a gente consegue fazer essa leitura do que está acontecendo na mente ali da criança através dos sintomas, né, que ela está apresentando. Então, se ele, por exemplo, está agressivo, eu sei que por alguma coisa ele está sendo contrariado, né? Uma contrariedade muito grande. Então, a gente vai trabalhando com a criança dessa forma, fazendo essa leitura dos sintomas. Mas é sempre assim, a gente estuda a psique, o cérebro e os órgãos, porque esse impacto, né, mesmo que seja por alguns segundos, vão estar respondendo nessas três partes, psique, cérebro, órgãos. Então, o Dr. Hammer, ele nada mais fez do que descobriu tudo isso, né? Mapeou. Ele mapeou, ele conseguiu comprovar, né, através da tomografia cerebral, todos os focos de Homer, de todos os sintomas. Então, hoje, a gente deixa de achar que é assim, é uma coisa psicológica. Não é uma coisa psicológica, é toda a biologia por trás respondendo, né? Então, é bem, bem interessante. E é diferente também de uma criança para outra, né, Marina? Porque não é assim como de uma pessoa para outra. Às vezes, o mesmo conflito ali, a mesma situação, para o Theo gera uma coisa, para o Bernardo gera outra, né? Ou para o Theo dá aquele sintoma no braço. E no Bernardo deu no olho. Então, depende do que está acontecendo, depende de cada criança. E a gente tem percebido bastante também, não sei aí com vocês, Marina, mas essa questão do isolamento, né? De como as mães aqui, para mim, estão mandando muita mensagem de como relaxar, porque as crianças estão ficando mais doentes. Ao mesmo tempo que a gente imaginou que seria um presente para a criança estar perto dos pais, né? Tanto tempo. Era o que eu imaginava, pensava, nossa, isso vai ser um presente para essas crianças poderem estar ali. A exaustão dos pais, o cansaço, o nervosismo, porque muitos não estão conseguindo trabalhar, eles estão preocupados com o que está acontecendo, que não vai ter a renda que tinha no final do mês. Isso tudo está passando para as crianças e as crianças desenvolvendo outros sintomas que elas não apresentavam antes, né? Uhum. Sim, graças a Deus, assim, aqui em casa, a dinâmica da gente dentro de casa em relação ao vírus é bem diferente devido a esses estudos, né? Hoje a gente sabe como que o vírus atua, por que ele atua, né? Você também, né, que estudou aí a reprogramação, então a nossa dinâmica aqui, eu não deixo de passear com o Anthony, eu não deixo de ir na praça. Então, assim, eu recomendo que ponderar mesmo, porque deixar a criança dentro de casa vai afetar a imunidade, né? E a criança vai adoecer, né? Seja com agressividade, seja com ansiedade, seja com depressão e outros sintomas. E os pais também. Então tem que haver um balanço, um equilíbrio, assim, né? Entre esse medo, entre essa. Porque é tudo tão. Ao mesmo tempo que a gente acha que é tudo tão certo, né, a respeito do vírus, que muitas pessoas acham, nossa, é um vírus mesmo, vilão, a gente sabe que pode ser que não, né? Então, assim, eu recomendo um equilíbrio, né? Não deixa de sair com a criança, eu acho que tem que olhar e observar muito bem o que está acontecendo, mas de uma forma realista, dentro de casa. Poxa, mas e aqui? Como que foi a dinâmica aqui da nossa casa? O que eu posso fazer para melhorar? Será que se eu sair um pouquinho, se eu for na praça, se eu levar ele para brincar, será que, né, faz um teste? As crianças não adoecem assim, sabe? Então, eu acho que eu sou muito suspeita, né, para falar desse tema, porque a minha vida não mudou assim quase nada, a não ser, claro, que tem que respeitar as restrições, né? Mas eu já trabalhava em casa, né? Há 5 anos eu trabalho em casa. E é claro que a questão do isolamento, eu tive que ficar em casa um bom período com o Anthony, né? Ele era mais pequenininho, não tinha tanto problema. Mas, assim, eu não deixo de sair, eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto, nem que o Anthony gosta, sabe?
e tá tudo bem aqui. Então eu me sinto super segura dessa forma. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que se sente segura, mas em contrapartida eu convido a estudar mais, né? Sobre o vírus, sobre todas essas questões de pandemia. Ontem mesmo eu fiz um stories, uma sequência de stories, né? Falando do vírus e tudo mais. Então, sempre que eu posso, eu tô falando para estar amenizando esse sofrimento, porque às vezes a gente sofre um pouco em vão, eu diria, né? Infelizmente, né? Depende a maneira que você enxerga as coisas. Então, se você mudar o seu ponto de vista e começar a enxergar de outra forma, você não vai adoecer. Então, é isso que a gente faz, né? A gente muda o nosso ponto de vista. Exatamente. Por isso que é tão lindo poder estudar tudo isso, né? Perceber que são possibilidades diferentes daquilo que a gente acreditava, que a gente sentia. Quando eu também saí da físio, daí eu fui estudar esse mundo paralelo, assim, né? Tudo na teoria. Quando o Theo chegou, que eu tive depressão pós-parto, que eu falei, gente, que loucura, nada a ver. Isso tudo é mentira, isso é uma farsa, eu já não sei mais o que que eu faço. Aonde que devolve? Por que que eu fui inventar isso? Aí eu fui entender o que que estava acontecendo Ai, aqui. devolve. Sabe Quando que eu eu também já escutei, pensei assim, Mari, viu, será que dá para devolver? não dá para Acho que esperar mais um também pouquinho, eu quero estudar passa. mais. E foi incrível. Quando eu escutei a primeira vez, que eu acho que o Theo teve uma febre, pneumonia, foi quando ele descobriu que eu tinha um bebê, né? E aí deu pneumonia, eu fui ver isso, eu falei assim, gente, que cagada que eu fiz. Me senti muito culpada, assim, por ele estar Uhum. passando por aquilo. E isso é uma coisa que eu percebo que também as mães que estão mais conscientes, que me seguem, elas entendem. As mães que ainda não entenderam muito isso, é um julgamento bem forte, né? De dizer, pronto, arrumaram mais uma culpa para a mãe, agora os sintomas do filho é tudo responsabilidade dela. E a gente precisa estar atenta e vigiante, porque a gente não estaria nesse mundo para nada. Se não tivesse um grande aprendizado, uma grande oportunidade, né? E as crianças, elas mostram isso, mesmo que seja muito desafiador, que a gente não goste de ver a criança doente, ao mesmo tempo, essa doença, esse sintoma, é um pedido de ajuda. Se a gente consegue olhar por esse lado, facilita demais as coisas. Sim, eu acho que essa culpa nos move demais, né? Então, assim, através da culpa a gente melhora, a gente evolui. Então, a gente tem que usar também dessa culpa para isso, para se tornar seres melhores, né? Porque a gente tá aqui para quê? Para evoluir, né? Se não fosse o filho adoecer, se não fosse a gente adoecer, a gente também estagnaria, né, Maria? A gente não teria como evoluir também. Então, é engraçado que os programas biológicos surgiram exatamente para isso, para trazer para a evolução. Precisava, né? Vamos pegar ali os coletores renais, né? Precisava de algo para sobrevivência, né? O peixe que ficava sem água precisava reter essa água para sobreviver. Então aí surgiram os coletores renais, né? Que ajudam ali a filtrar toda a urina e tudo mais. Então assim, gente, a gente precisa disso para evoluir. Então, sempre que acontece alguma crise aqui em casa com o Anthony ou que ele adoece, eu falo, gente, para onde eu tenho que olhar e o que, que eu tenho que mudar, né? Porque os conflitos biológicos, os sintomas, não tem como a gente evitar. Não tem. A criança, mesmo você fazendo, isso foi um dos meus maiores aprendizados. Eu tentava fazer tudo para o Anthony não adoecer, desde o ventre materno, né? Eu falo que o conhecimento ele estraga a gente também, né? Porque eu falava, não, mas se eu fizer isso, ele pode ter isso. E aí Super! e aí eu ficava assim, com paranoia, né? Eu falava, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, senão o Anthony vai ter tal sintoma e não sei o quê.
Mas, gente, não é assim. A gente tem que relaxar. Quando acontecer, a gente tem que saber lidar com esses sintomas. E para isso é legal você ter esse conhecimento para você saber para onde você corre, o que que você deve fazer. Será que vai medicar? Será que até onde você pode lidar com esses sintomas, né? Então, desde a gestação, eu tentava me privar de muita coisa para que ele não fosse afetado no ventre. Mas eu acabei adoecendo, eu tive diversas crises de ansiedade. Então, eu falo assim, a gente tem que saber equilibrar muito bem, né? E os conflitos, você não vai conseguir evitar, né, que o seu filho adoeça. Não, porque ele vai sentir de tal forma que não tem como você controlar. Então você sempre tem que fazer, dar o teu melhor, faz o que tá no teu coração, faz porque uma mãe tem que estar inteira para cuidar do filho também. Então não adianta a gente se desgastar, deixar eles lindos, maravilhosos e você não ter energia, né, para cuidar deles. E isso acontecia muito comigo, né? Nas noites que eu não dormia porque eu queria amamentar, qualquer acordadinha dele eu estava ali do lado, então eu quase não dormia, ficava em alerta, né? Mas no outro dia eu já não conseguia cuidar dele, porque eu não dormia a noite inteira, né? E aí a babá tinha que entrar em cena, então hoje eu estou tentando equilibrar isso, e é legal a gente ter isso em mente, que a criança, esses sintomas, né, vão acontecer porque também eles sofrem adaptações, evoluções, eles vão ter que caminhar na vida, não existe, né, a gente evitar tudo. Foi um dos meus maiores aprendizados. Eu também, viu? Tô no teu time. Ó, a Anne pediu ali, a doença já é a cura? Você explica para nós um pouquinho sobre isso, sobre a fase ativa, quais são os sintomas, fase de cura? Sim, sim. A maioria dos sintomas vem na fase de cura. Então, se a criança está manifestando alguns sintomas, é sinal que o processo começou muito antes, né? Existiu aí o que a gente chama de fase ativa, que a maioria não tem sintoma nenhum, a criança não apresenta sintoma, mas tem alterações de tecidos, a gente sabe disso, né? Vai depender aí qual o conflito que ela está passando, o órgão afetado. Mas a maioria, então, dos sintomas vem na fase de cura, é onde eles estão se curando, manifestando, né, tudo que eles passaram, e é aí que a gente entra em contato e vai conseguir, de fato, olhar e dizer: opa, acho que ele não gostou do que eu falei, opa, ele não está gostando de alguma coisa, né? E aí a gente pode provocar essas mudanças para que não volte a acontecer com frequência, porque quando a criança, vamos pegar a criança que tem rinite alérgica, por exemplo, né? Tem uma crise, aí depois tem outra crise, ou a asma mesmo, tem várias crises. A gente tem que começar a olhar, encontrar a causa, né? O que que tem por trás? Trabalhar com essa criança, porque ela está em sofrimento, né? Então a gente sabe que o sintoma vem na fase de cura. Porém, se ela está com várias crises, eu falo, está em sofrimento, a gente tem que mudar alguma coisa do ambiente dessa criança, né? E aí, se tratando assim de ah, conflitos, né? Muitas pessoas me perguntam, mas o conflito é da mãe ou é do bebê, né? Depende, né? Até os 3 anos, o bebê está muito ali no campo da mãe. Então, a gente sempre tem que investigar os conflitos da mãe, que podem ser os mesmos para o bebê, né? Desde o ventre materno, inclusive. Mas a criança também faz conflito por si só, né? Eu falo, tem que investigar as duas coisas. Quando eles estão na barriga, o conflito pode ser da mãe, algo que a mãe está passando, né? Algum sofrimento ali da mãe, mas pode ser um conflito deles também. Por quê? Digamos que esse útero estava muito apertadinho e eles não queriam mais estar ali, né? Então, assim, se eles ouvem um barulho muito alto, eles podem fazer conflito no ventre, né? Então, a gente sempre tem que olhar das duas formas, mas investiga o ambiente da casa, como está
o teu matrimônio, né? Como tá ali o relacionamento? Eu acho que o que mais pesa, né, Mari, nos primeiro ano principalmente, né, é o relacionamento do casal, dos familiares, né? Eu acho que para mim aqui em casa foi o que mais pesou, assim, porque muda tudo e você tem que se adaptar e as divergências começam, né? Às vezes de criação, às vezes a sua mãe, a sua sogra, e você Foi tem a que se fase para adaptar. mim mais desafiador, Marina, porque aí eu, muito louca, querendo estudar essas coisas nada a ver. O que eu mais ouvia era: para de inventar moda. Aí a Bisa dizia: mas eu já criei 8. Como é que tu me diz que isso não funciona? Aí a minha mãe dizia: aquilo lá estava no livro, agora é que na prática é outra. Eu não tinha muito espaço para ser mãe dos meus filhos, sabe? Era muita Exato. gente em cima, sogra. Aí a gente tem que parar tudo, conversar, explicar. Olha, agora é a minha oportunidade de fazer cagada, né? Deixa eu errar sozinha, eu quero ver onde eu erro, como eu faço, como eu posso fazer melhor. Foi aí que eu fui aprendendo a ser mãe e a administrar esses conflitos todos, porque muda completamente, né? A gente acha que a criança lá na barriga, ela não está percebendo o que está acontecendo, e muito pelo contrário, ela já vem percebendo, a gente vê isso também lá na ciência do início da vida, antes de fazer a criança, né? A alma dela já está Antes, ali procurando antes. por aquilo. Exato. Eu fiquei sem tomar um antibiótico mais de 15 anos. E no primeiro ano que o Anthony nasceu, eu voltei a tomar antibiótico. E assim, eu não gosto nem um pouco de tomar antibiótico, né? Sempre trabalhei autocura. Imagina, foram 15 anos, praticamente sem ter que ir muito no médico. Assim, se eu fui no médico em 15 anos, foi 2 ou 3 vezes, foi muito pouco. Não, eu quase não uso medicação, mas depois que o Anthony nasceu, devido a esses desafios, alteração de hormônio, né? Você ter que lidar com o filho ali, eu tive que recorrer, principalmente, né, por causa de tamanha dor. Eu tinha uma dor de garganta, que depois eu descobri que era refluxo, e aí por isso que o antibiótico não adiantava, né? Então, eu tive que recorrer, e para mim foi um grande desafio, porque eu queria tanto tentar resolver, só que eu vejo que às vezes a gente precisa de tempo e os conflitos, né, para resolver, precisa de muita conversa, tempo, mudanças, aprendizados, né? É um processo. Às vezes é um processo, e com a criança também é assim, né? Pode ser que o filho de vocês tenha algum sintoma nesse momento, mas é preciso que você comece a olhar e ir fazendo as mudanças devagar, né? Testa uma coisa, testa outra coisa. Não desistir, mas é tudo um processo. Às vezes, na primeira, você já vai acertar. Quanto mais você conhecer o seu filho, quanto mais você ficar atento, e fazer as conexões. Por exemplo, os sintomas começaram ontem, né? Ah, mas o que que aconteceu ontem, anteontem? O que que aconteceu essa semana de diferente? Será que ele pode ter assustado com alguma coisa? Será que o que que aconteceu de diferente? Então, você vai trazendo isso para a consciência. As mães que ficam atentas e trazem para a consciência, começam a fazer esse link, essa conexão, elas conseguem ajudar rapidamente a criança, né? Só que tem mães que não são conscientes, a maioria não são, né? Que o sintoma que ele está tendo tem relação com o impacto da vida dele. Então, assim, o meu papel com essas mães, e eu acredito que o teu também, é cada vez mais trazer essa consciência, né? De que, opa, peraí, qual é o link que você tem que fazer? Qual é a conexão aqui que você tem que fazer, né? E é aí que você vai conseguir ajudar o seu filho, primeiro identificando o que ele passou, né? E aí entendendo direitinho, né? Através do mapa de Dr. Hammer, fazendo toda essa leitura. Exato. E Marina, teve alguma coisa assim, vou puxar aí na tua maternidade, que você sabia que poderia ser uma coisa, mas você não conseguiu e te sentiu mal por não ter conseguido, por exemplo,
uma recorrência, algum conflito que não era exatamente aquilo que você imaginava que fosse, ou que você pensou em desistir em algum momento, assim, tipo, não, isso não tá dando certo, isso aqui não cabe aqui. Da maternidade toda, assim, você diz algo que eu vi que eu achava que era de uma forma e foi de outra, mais ou menos isso? Ai, Uhum. foi praticamente toda a maternidade, né? Vamos resetar. Ai, meu Desde pai! a gestação. Sabe o que me disseram assim uma vez? Marina, porque eu tenho me trabalhado muito com as questões que aconteceram comigo, porque foi assim, eu planejei uma coisa e saiu totalmente diferente, né? E a pessoa disse assim, mas Marina, tinha que acontecer com você porque você acaba falando isso para as pessoas e agora você vai conseguir mostrar esse outro lado, né? Que não é a maternidade perfeita, aquela que você idealizou. Eu achava, né, que o Anthony ia nascer de um parto natural, eu ia pegar ele, colocar no meu peito, ele queria mamar tranquilamente, que a gente não iria ter problemas, e foi tudo diferente, né? Então, Como meu. essa pessoa falou assim, tinha que acontecer com você, porque agora você vai conseguir ajudar essas mães, né? Passou, viveu isso na pele e você vai conseguir ajudar essas mães. E é o que eu tenho feito. Ah, por exemplo, a gente tem a mania de comparar a maternidade das nossas mães, né, com a nossa. Acho que a primeira comparação que a gente faz é isso. Ah, a minha mãe fez isso, aquilo comigo, e se a gente, às vezes, quer ter uma maternidade, porque a maternidade da minha mãe foi muito boa, eu mamei até os 3 anos, né? Só que isso é o que ela conta, né? Foi tudo tranquilo, né? Então, Mari, eu idealizei muito, né, a maternidade da minha mãe. E aí, a todo momento, eu comparava. Poxa, mas eu não consegui isso, agora eu não estou conseguindo aquilo. A minha mãe não teve babá e agora eu estou tendo que pegar uma babá porque eu estou totalmente longe da minha família, não tenho rede de apoio aqui. Então, tem que ter babá, né, para às vezes você descansar. E eu super resistente a babá. Eu achei que realmente eu ia dar conta do meu filho e da empresa e dos cursos e eu ia dar conta de tudo, né? E por causa disso também eu adoeci um pouco, porque eu vi que eu não dava conta. E eu sempre idealizei dar conta de tudo, né? E então, assim, eu aprendi, né? Eu tô tendo que ceder um montão, assim, dizer, não, agora o Anthony não vai ser cuidado por mim, eu vou dormir, né? Então, são só aprendizados. Que lindo você contar isso para nós, Marina. Que legal, porque é exatamente o que aconteceu aqui também. Foi uma desconstrução completa, do mesmo jeitinho que Desconstrução. você está falando aí. E é bem isso que a gente traz na Maternidade Fantástica, sabe? Inclusive essa série de lives é para isso, é um esquenta para nossa Maternidade Fantástica, que é a série que começa semana que vem, que é justamente para a gente entender que pode ser mais leve, que pode ser diferente, que não precisa ser ruim ou sofrido. E ter esse conhecimento, ter ali a comunidade da Maternidade Fantástica, é onde a gente se encontra para desabafar, para contar, né? As mães estão ali pedindo. A minha filha fica congestionada quando vai viajar, a outra está com dor de cabeça, depois eu quero que você responda para elas. E é justamente Aham. isso lá, é você ter um lugar de amparo, de acolhimento, para entender, né, ter as aulas também sobre isso, que a mãe consiga perceber que tudo que está acontecendo é perfeito da forma como é e ela consegue resolver isso de alguma forma. Para mim, o desafio maior, vou confessar, foi com relação às vacinas, que era o que mais me pegava, assim, né? Foi o que eu consegui manter por um tempo, e a gente sabe que a gente precisa estar aqui nesse mundo, É né? Tem que seguir obrigatório, o né? que Esse é que é o problema. obrigatório, e aquilo ficava me travando muito. E eu trouxe sintomas justamente quando eu estava vivendo esse conflito aí de vacinar e tal. Então é muito Hum, importante a gente ter essa consciência e ter esses estudos, né, para se embasar, saber que tem uma sim, resposta a sim. isso tudo. Então assim, o que que acontece, né? Vamos falar um pouquinho das vacinas. Eu nem vou falar dos componentes da vacina, mas
Mas essa questão que eu falei para vocês das três características, né? De ser principalmente inesperado, dramático e vivido em solidão, né? Mas as vacinas, elas entram também, podem gerar aí um DHS na criança. Então, em que sentido? Quando você pega um bebê à força, ou quando você tem que segurar, porque a gente, quando é bebezinho, a gente tem que segurar a perninha, né? E o Anthony, por exemplo, a gente deu uma vacina agora, a semana passada, eu espaço bastante as vacinas, né? E eu dei uma agora semana passada, e assim, ele já tá com 1 ano e 8 meses, então ele já anda, ele tá naquela fase de agito, e eu tive que segurar muito ele. E quando ele viu que a pessoa ia vacinar, foi um chororô, né? Porque ele já entende, né, com essa idade. Então, o que que acontece? Esses sintomas de... Ele ficou com coriza depois da vacina, deu um pouquinho, assim, de febre, não muito alto. Então, ele teve alguns sintomas. Às vezes, esses sintomas não é dos componentes da vacina, mas é do DHS. Porque imagina, gente, simplesmente o bebê tá do nada aqui, de repente vem alguém que enfia uma agulha. Isso é um DHS, entende? Então, não é que a gente é contra a vacina, mas, de acordo com o que a gente estuda, isso pode gerar impacto biológico, sim, porque é a mesma coisa a gente, né? Se a gente pega e simplesmente segura a gente do nada e machuca a gente é impactado, né? De algum jeito é impactado. Então, assim, eu fico com o coração na mão, eu sei também que o que você passa, e eu tive também. Como é obrigatório, a gente tem que dar, né? Mas sempre assim, analisando esses sintomas também, que é o pós-vacina. Né? Eu nem vou entrar assim na questão dos componentes da vacina, mas da parte da medicina germânica, é isso que a gente consegue trazer, né, como informação. Então, não tem como evitar, porque a gente precisa dar, mas a gente tem que conhecer esses outros sintomas e estar atento a esses sintomas, né? Entender, né? Eu teve um episódio agora há pouco tempo com o Bernardo que ele colocou uma sementinha de pitanga no nariz. A gente foi parar em Cascavel, no hospital infantil aí, que aqui em Toledo não tinha otorrino. E aí o otorrino foi lá para colocar o caninho para chupar de volta aquele negócio, e ele teve que segurar muito o Bernardo, eles estavam em cinco em cima dele, enrolaram um pano em volta dele. Cara, a hora que começaram a fazer isso, eu já fui fazendo a série de sintomas que ele ia apresentar. E Tadinho. aí eu ficava assim, meu Deus, eu vou ter que me preparar para isso, porque daqui uma semana, duas, vai começar a dar sintoma, né? E o legal é que unir isso ao Theta Healing também é muito gostoso, porque aí você vai lá no eu superior da criança, você explica o que está acontecendo, você mexe naquilo, né? No final ele não teve nada, assim, depois Já disso, começa nenhum a sintoma. lidar, né? Com certeza. E aí já diminui toda essa carga de conflito, né? Com certeza. Aham. Aham. Muito Deixa eu te bom, pedir aqui, ó. Alguém falou de dor de ouvido e dor de Uhum. cabeça, Maria. Tá. Dor de ouvido, vamos falar das otites, né? Porque assim, vou falar da otite no geral, né? Ou é algo que ele queria ouvir, então uma informação que ele queria captar, ou é algo que ele ouviu e não gostou, né? Então a gente sempre tem essas duas hipóteses. Algo que ele queria ouvir, digamos que o pai viaja, ele queria ouvir a voz do pai e não ouviu mais. E aí quando ele ouve novamente, resolve o conflito e vem os sintomas, tá? Agora, otites recorrentes, o que eu mais vejo é brigas dos pais, né? A criança fica ali ouvindo muitos xingamentos e assim, uma otite pode ser causada também pela voz da mãe, às vezes alterada, gritos, né? É biológico, a gente não é natural a gente ficar ouvindo voz, grito, né? Então a criança já responde. E aí tem que olhar dentro do ambiente. Agora pode ser uma prof que também fica brigando, né? Pode ser tantas coisas, né?
Então, mas é isso, é entre captar uma informação ou eliminar uma informação que ouviu. É essas duas coisas, tá? E E a dor dor de de cabeça. cabeça? Dor de cabeça é bem amplo, né? O que que eu indico fazer? Perceber assim, quando tem essas crises de dor de cabeça, né? Onde que a criança foi, com quem ela esteve, se é depois que ela volta do colégio que ela tem a dor de cabeça, porque a dor de cabeça também pode vir de qualquer conflito. Acontece lá por um edema no cérebro. Então tem que cuidar, né, essa questão de tem que fazer o link que eu falo, né? Será que depois pais que são separados. Volta da casa do pai com dor de cabeça. Então é algo que está acontecendo ali que precisa ser investigado. Trabalhar com crianças ou observar os filhos requer muita investigação e assim em detalhes, né? Ouvir a fala, e observar muito o ambiente. Eu falo que tem que ser detetive aí, para pegar nos detalhes mesmo, o que está causando de alteração nessa criança, tá? Mas sempre fazer esse link entre quando começou a crise de dor de cabeça e o que ele estava fazendo antes, ou quando vem essas crises, com que frequência vem, porque se é todos os dias, então significa que esse conflito está ali todos os dias. A gente precisa entender qual é. Eu não consigo falar com precisão o tipo de conflito, né? Mas uma mãe que está ali, que conhece o seu filho, consegue trazer riqueza de detalhes, assim, de coisas que ele não gosta, ou de coisas que ela acha, né, que pode estar acontecendo. Tá Uhum, bom? que legal. E você tem feito, você faz atendimentos, Marina? Você está só nos cursos? Tem algum curso aberto? Como tá No isso? momento, eu não estou fazendo os atendimentos, né? Estou me dedicando à maternidade e também às formações. No momento, as pessoas, eu não sei se você viu, eu lancei um livro que é um livro digital, né? Que as pessoas podem adquirir, as mães podem adquirir, conhecer tudo isso que eu estou falando, né? Inclusive tem um glossário com mais de 40 patologias. O link está lá na minha bio para adquirir já, né? E a formação, por enquanto, estamos fechadas. Não sei, ainda não tem previsão de quando vai abrir turma, mas a gente tem a formação profissional, né? Para quem quer atender pacientes, ganhar dinheiro com isso, né? Muita mãe é empreendedora e pode fazer o curso, né? Então, quando abrir, vamos estar de portas abertas aí para receber as mães, com certeza.